a questão do orgasmo feminino. A questão do orgasmo feminino, que muitas vezes é esperado o orgasmo vaginal e que muitas mulheres de fato não conseguem ter esse orgasmo, né, somente com a penetração, sem a estimulação do clítoris. E que muitas vezes isso acaba frustrando a mulher, né? Então, o primeiro mito que eu queria falar para vocês realmente é difícil conseguir o orgasmo vaginal. O orgasmo clitoriano é o orgasmo que é mais fácil de ser alcançado. Mulheres que nunca tiveram orgasmo vaginal, isso não é considerado problema. E quando é considerado algo para ser investigado é quando a pessoa nunca teve orgasmo na vida, né? Aí precisa de uma avaliação. Mas o orgasmo vaginal, realmente muitas mulheres podem não ter, porque o órgão sexual da mulher não é a vagina, é o clítoris, e ele estimulado é mais fácil para a mulher sentir prazer e de repente chegar ao orgasmo. O outro mito sexual é de que para o sexo ser bom, o sexo precisa ter orgasmo. E que não necessariamente isso é verdade, isso é um mito. Tem pessoas que conseguem se satisfazer em uma relação sexual, mesmo sem um orgasmo, conseguem ter uma satisfação, conseguem gostar. E eu acho que isso é uma das coisas que atrapalha muito esse relacionamento. Eu acho que tem muitas pessoas que acaba cobrando o parceiro ou a parceira, acaba perguntando, você teve orgasmo? Ou por que você não teve orgasmo? E essa cobrança acaba atrapalhando. Então a gente não precisa focar que só é bom porque teve orgasmo. Inclusive tem muita gente que acaba perguntando se teve orgasmo, até mesmo para alimentar o próprio ego. Então é uma pergunta que às vezes não ajuda. E é uma cobrança que não deve ser estabelecida se a relação foi boa, teve orgasmo. Se não foi boa é porque não teve. Não. Muitas pessoas não têm orgasmo em algumas relações e conseguem ter uma satisfação sexual. Outro mito sexual que eu vejo muito nas pessoas é de que o homem é responsável a dar prazer para a mulher. Isso não é verdade. A mulher, ela precisa também se conhecer, precisa conhecer o seu corpo, falar o que gosta, falar o que sente prazer, para que assim o seu parceiro ou a sua parceira, ela pode lhe dar ainda mais prazer. Outro mito sexual é que quando o outro fala do que gosta, dá dicas, é porque a pessoa não está gostando. Eu atendo muitas pessoas, muitos casais que ficam dizendo, eu tenho vergonha de dizer o que eu gosto porque eu acho que a outra pessoa vai achar que é porque eu não tô gostando. Gente, eu acho que falar o que gosta no sexo, na hora do sexo, falar pro seu parceiro, pra sua parceira, devia ser algo natural. Por que a pessoa vai achar que é porque não tá gostando? Na verdade, você vai falar do que realmente você gosta, do que realmente te dá prazer, porque você sabe quais as regiões do corpo e qual movimento te dá mais prazer. Então, por isso é importante o diálogo. Muitas pessoas acham que ter diálogo falando sobre sexo é errado, é vergonhoso, mas o sexo faz parte dos relacionamentos e ele precisa ser tratado com naturalidade. Então, uma das coisas que eu gostaria que vocês pensassem era sobre esse mito, de que quando alguém fala do que gosta, dá alguma dica, é porque a pessoa não está gostando. Isso não é verdade. A pessoa, ela fala porque ela tem suas preferências, ela conhece o corpo dela e pode te ajudar aí aos dois chegarem ao prazer juntos. Outro mito sexual é de que todas as vezes que o homem tem orgasmo, ele sente prazer. Por que isso não é verdade? Porque tem algumas situações, por exemplo, de ejaculação precoce, que a ejaculação precoce é quando o homem tem orgasmo até 1 minuto, então é muito rápido. Ele vai ter aquele orgasmo precoce, mas ele não está sentindo prazer. Pelo contrário, ele sente uma angústia de não ter a satisfação que ele gostaria de dar para a parceira, né? Então isso é outro mito também. Outro mito sexual é de que quando as pessoas têm um orgasmo, o sexo acabou. E que não, depois do orgasmo, o sexo pode continuar, né? Depende do que o casal gosta de fazer também após a relação. Outro mito sexual também é quando o casal acha que para ter sexo
é obrigatório ter penetração. E que não, né? Existem outras formas de sexo, como sexo oral, como sexo anal, e que cada um tem suas preferências, né? No sexo não existe o errado e não existe o certo. Existe o que as pessoas se sentem bem a fazer. Existe o que é combinado pelo casal, o que os dois gostam, o que os dois se permitem, né? E é isso que a gente precisa levar em consideração. Agora eu vou pegar meu outro celular, já que eu já falei um pouco, e vou responder as perguntas, tá bom? Vamos colocar aqui as perguntas que as pessoas me mandaram no direct. A primeira pergunta que me mandaram aqui no direct foi a seguinte: sempre que eu e meu namorado estamos nos momentos quentes, eu penso em sexo e dá medo. Você precisa investigar de onde veio esse medo, se você já teve uma experiência que foi negativa, o que está por trás desse medo. Geralmente você vai descobrir o porquê desse medo e melhorar desse medo com a psicoterapia. Então eu recomendo que você faça a psicoterapia para descobrir o que está por trás desse medo, porque sexo geralmente não é para causar medo. Se causa medo, é preciso ser investigado. O mito que o rapaz colocou aqui. Mito, vou casar e fazer sexo todo dia. Eu não acho que isso seja um mito, eu acho que seja o desejo de alguns, mas a gente sabe que de verdade não acontece na maior parte das vezes. Pode ser que tenha algum casal, né, que consiga fazer sexo todos os dias, tudo bem, mas na maior parte dos casais a frequência do sexo realmente diminui após o casamento. Vou intercalar perguntas do direct e pergunta ao vivo. Pergunta ao vivo. Dependente químico de cocaína tem perda de libido? É possível ter perda de libido. As pessoas que têm dependência química, têm algum transtorno mental, têm alguma doença. É comum. Quando a mente está cheia de preocupação, atrapalha no sexo? Atrapalha sim. Inclusive, os pensamentos ansiosos, eles são pensamentos que podem sim atrapalhar na hora do sexo, porque o sexo é o momento onde você deve estar focado naquilo que você está fazendo, que você deve se entregar naquele momento de tesão e de prazer. Então imagina o momento do sexo, você simplesmente começar a pensar na conta que tem que pagar, numa briga que você teve, numa decepção. Realmente pode ser que isso não vá te ajudar. E aí realmente isso pode acabar atrapalhando. Outra pergunta aqui do ao vivo: masturbação faz mal? Não, a masturbação não faz mal, ela só vai fazer mal quando é um vício, tá bom? Quando a masturbação é um vício que prejudica a tua vida, que você deixa de fazer atividades para fazer a masturbação, quando você se masturba muitas vezes por dia, ela pode trazer risco ou trazer uma ferida ou você se machucar de tanto que você se masturba, mas de forma saudável ela não prejudica a saúde. Pessoas que têm ansiedade, têm falta de vontade de sexo, a ansiedade ela pode diminuir a libido, assim como a depressão também. Ficar muito tempo sem sexo pode trazer algum problema para a saúde? Problema para a saúde não tem, tá? Outra pergunta aqui do direct. É verdade que uma mulher pode ter vários orgasmos em uma transe? É verdade, isso se chama orgasmo múltiplo. Nem todo mundo consegue ter, mas algumas pessoas conseguem. É verdade que a pessoa fica viciada e não consegue se controlar? As pessoas que vocês chamam de viciadas são as que têm compulsão sexual. A compulsão sexual é um transtorno mental que deve ser tratada de forma séria. É muito triste, é muito angustiante uma pessoa que tem compulsão sexual, porque atrapalha muito o dia a dia da vida dela, atrapalha o trabalho, atrapalha os relacionamentos. Então, quem tem a compulsão sexual, que é quando a pessoa passa a maior parte do tempo planejando, né, ter o sexo, se masturbando, né, quando ela tem um prejuízo na vida dela, ela precisa fazer um tratamento, tanto com o psiquiatra como o psicólogo. Agora eu vou colocar mais perguntas aqui do ao vivo. Ficar muito tempo sem sexo, além. É normal que o dependente